Salve, crias! Meu nome é Beatriz Leal, eu sou uma das professoras da disciplina de Sociologia e aqui estamos mais um dia sob o olhar sanguinário do capitalismo, isso mesmo. Hoje para falar sobre formação do Estado moderno. Para a aula de hoje, eu vou deixar como referência esses 5 autores aqui que vocês estão vendo, mas caso seja muita coisa, vocês não tenham tempo, vocês podem ler só os 2 primeiros. Mas se mesmo assim não tiver como, confia na professora que vai dar tudo certo, beleza? Então, por que eu escolhi esses autores antes de mais nada? Porque eles são importantes para contextualizar toda a nossa discussão, para a gente entender do ponto de vista histórico por que a gente vai estudar tudo isso, o que estava acontecendo, porque sem essas coisas a gente não consegue debater nada na sociologia, beleza? A gente precisa da ajuda da história para entender todas as nossas discussões, os nossos debates, sejam eles antigos ou atuais. E aí, antes da gente começar, qual a importância de discutir sobre o desenvolvimento do Estado moderno? A gente precisa discutir isso para compreender a fundamentação filosófica que justificou a criação e que até hoje legitima o Estado ao qual nós estamos submetidos. O Estado ao qual a gente já nasce fazendo parte, sem escolha, e a gente continua fazendo parte até o fim da nossa vida. Então é por isso que a gente precisa. Não é só porque cai no vestibular, porque a gente precisa passar no vestibular, mas isso é importante para a nossa vida, ok? Mas aí, professora, você falou, mas o que é Estado? Então vamos lá. Estado, segundo o dicionário, seria um país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado. Também pode ser conjunto das instituições, governo, forças armadas, funcionalismo público e etc., que controlam e administram uma nação. Lembrando sempre que quando a gente está falando, por exemplo, o Estado brasileiro, o Estado angolano, o Estado francês, é sempre com inicial maiúscula. Porque se vocês falarem, por exemplo, Estado com letra maiúscula, se vocês escreverem Estado com letra minúscula, pode ser estado de espírito, pode ser o estado lá da química, gasoso, sólido, líquido, mas não vai ser Estado no sentido de Estado como uma organização de um país, ok? Então, sempre fiquem atentos a isso, porque inclusive na redação isso desconta ponto, beleza? Então, sabendo disso, como é que se formou toda essa estrutura e tudo isso que a gente leu aí no significado de dicionário? Para a gente entender, a gente vai precisar voltar para o sistema que funcionava antes do Estado moderno, que era o chamado Antigo Regime. O Antigo Regime, ele tinha como principais características o modelo feudal, que era baseado naquele regime de servidão, que tinha o trabalhador rural, que era o servo do grande proprietário de terras, o famoso senhor feudal que a gente vê muito na história. E ele se baseava no feudalismo, que predominou durante toda a Europa, durante toda a Idade Média, entre os séculos V e XV, ok? Outra característica do Antigo Regime, fora o modelo feudal, o feudalismo, era a preponderância política do poder papal. O Papa, naquela época, era o dono do morro. O que ele falava, o que ele colocasse como ordem, os reis e os senhores feudais seguiam. Era isso e pronto, acabou. É a mesma coisa da sua mãe quando ela manda você fazer alguma coisa. Não tem discussão, entendeu? Fora esses 2 pontos, tinha também a economia agrícola e baseada na lógica da troca de produtos primários e manufaturados. O que é isso? Produtos primários são produtos plantados, ou seja, agrícolas, e manufaturados, os produtos produzidos nas oficinas. A gente conhece muito alfaiate, esse tipo de coisa. E, por último, a gente tem uma organização social estática e integrada.
o que é uma lógica, uma organização social estática? É aquela ordem que você não tem como fugir. Você nasce num posto na sociedade e você vai morrer naquele posto. Se você nasce servo, você vai morrer servo. E se você nasce senhor feudal, você vai continuar sendo senhor feudal. Ou seja, quem nasce nobre, morre nobre. Quem nasce servo, morre servo. É basicamente o que a gente tem hoje, embora, né, acredita-se que dá para ficar milionário, por exemplo, se você se esforçar muito. Mas a gente sabe que não é assim, né? Todavia, contudo, porém, entretanto, a partir do século XV, se iniciaram muitas transformações no mundo que abalaram o antigo regime até cancelarem ele por completo, porque já não dava mais conta de segurar a barra de explorar geral de uma forma tão complexa como a que estava se desenvolvendo naquela época. E os principais eventos que ocasionaram a quebra do antigo regime foram as cruzadas, que vocês veem a fundo na história, mas que basicamente queriam novas rotas comerciais e queriam ocupar terras para o domínio cristão. Havia também os descobrimentos, né, que a gente pode chamar de invasão, para controlar, que é muito semelhante com o que acontece com as UPPs hoje em dia, viu, galera? Aquela desculpinha de proteger, mas que a gente sabe que na verdade não é bem assim. Nessa época começou também a urbanização, a construção de cidades, e nas cidades haviam as feiras, e aí nessas feiras haviam as trocas comerciais. E durante essas trocas comerciais, eles viram que estava difícil trocar produtos. Porque como é que você vai trocar 1 quilo de arroz por 1 quilo de ouro? As coisas não, o valor delas não batem. Então foi aí que eles começaram a usar a moeda. A moeda não foi inventada nessa época, mas o uso dela ficou muito forte a partir desse período. E aí que é uma característica do capitalismo, né? Essas trocas monetárias, do uso do dinheiro para fazer troca comercial. Foi aí que o capitalismo encontrou uma brecha para começar a se desenvolver. E a gente tem também o Renascimento e a Reforma Protestante, que são 2 acontecimentos que vocês veem bem detalhado na história, mas que vocês precisam ter eles em mente, assim, para a gente entender como é que o Estado moderno conseguiu nascer disso tudo. E aí, os resultados dessa transição qual foi o principal? Foram vários, mas a gente pode resumir basicamente no surgimento do Estado moderno, ok? E aí a gente vai para a segunda parte da nossa aula, em que eu vou explicar bem detalhadamente o desenvolvimento do Estado moderno, beleza? Então vocês continuem comigo. Essa primeira aula fica por aqui, mas vocês já vão direto para a segunda, beleza?